Fala pessoal, no vídeo do feed de hoje eu vou discutir sobre efeito Kahn do ombro. Muitas pessoas têm me perguntado o que seria isso, como definir esse efeito, e aí eu decidi mais uma vez responder as dúvidas de vocês no meu flip chart. É um conceito muito difícil de se entender. Eu lembro que na minha época de R1 na Santa Casa, eu tive que ler vários artigos para conseguir entender e como correlacionar isso com as lesões do ombro. Então, se você não sabe o que é ou tem dificuldade em entender o que seria o que a gente chama de efeito Kahn do ombro, fica ligado nesse vídeo até o final, que eu prometo que eu vou simplificar para vocês. Pessoal, vamos lá então. Seguinte, efeito Kahn do ombro, o que seria isso, tá? Por definição, é a capacidade que a cabeça do húmero, está descrita aqui, a cabeça do húmero aqui é a glenoide, a capacidade que a cabeça do húmero tem de manter aqui um estresse sobre a cápsula anterior do ombro. Então essa região vermelha aqui, ó, é a cápsula anterior do ombro, beleza? Então o que seria o efeito Kahn do ombro? É o efeito que a cabeça do húmero tem sobre os ligamentos da região anteriores do ombro. Principalmente quando a gente está no movimento de abdução de 90 graus associado ao máximo de rotação externa. Quem participou dos meus vídeos sobre a artrocinemática do ombro já vai lembrar que quando eu faço abdução, a cabeça do húmero desloca para baixo, e quando eu faço rotação externa associada à abdução, ela desloca para baixo e para frente. Se você tem dificuldade de entender sobre isso, corre lá no meu IGTV que eu tenho um vídeo só sobre a artrocinemática da articulação glenohumeral e você vai conseguir entender isso daqui mais fácil, tá? Então, ó, aqui eu desenhei a cabeça do húmero e a glenoide olhando-as de cima, tá? E numa amplitude de movimento de 90 graus de abdução associado a 90 graus de rotação externa. É isso que vocês vão estar encontrando. Como a cabeça do húmero é deslocada para a região anterior, quando você está nessa posição, você tem uma sobrecarga aqui na cápsula anterior do ombro. E isso é o que a gente chama de efeito Kahn do ombro. Ponto. Isso é o efeito Kahn. Mas quando que a gente perde esse efeito? Ou perder esse efeito pode trazer algumas repercussões para o ombro dos nossos pacientes? Sim. A gente fala bastante sobre o efeito do Kahn do ombro quando a gente fala sobre instabilidade adquirida do ombro, tá? Então, indivíduos que normalmente são atletas de esportes de arremesso, eles podem adquirir a sensação de que o braço deles está saindo do lugar ou que vai luxar durante o arremesso, durante o gesto daquele determinado esporte. E por que isso pode acontecer com os nossos atletas? Quem participou das minhas lives também já ouviu falar sobre esse termo aqui, ó, que é chamado de glenohumeral internal rotation deficit, ou déficit de rotação interna glenohumeral, que a gente chama de GIRD, né? Indivíduos que apresentam a diminuição da rotação interna do ombro normalmente apresentam essa característica por uma retração das estruturas que estão na região posterior do ombro. Então, se a gente for avaliar como que é a disposição da cabeça do húmero com relação à glenoide em um indivíduo que não tenha a retração das estruturas da região posterior do ombro, vocês vão encontrar o que eu descrevi aqui nessa região. A cabeça do húmero, ela rola e desliza com o seu eixo bem no centro da glenoide. Isso é o que é esperado na biomecânica normal. Agora, em atletas de arremesso que tenham um ganho de rotação externa e a perda de rotação interna do ombro por conta da retração das estruturas da região posterior da cabeça humeral, normalmente eles podem ter uma mudança desse centro de rotação aqui da glenoide um pouco mais para a região posterior da glenoide e superior, ou seja, um deslocamento póstero-superior da cabeça do húmero com relação à glenoide, como vocês podem ver aqui descrito em azul. Então, indivíduos que têm GIRD, ó, em azul, tendem a ter esse displacement, que a gente chama, né? Esse deslocamento da cabeça do húmero para a região posterior e superior da glenoide. E o que isso traz de repercussões para o nosso paciente, né? Então, esse deslocamento acontece pela retração da região posterior do ombro, músculos do manguito na região posterior, deltoide posterior, assim como até mesmo da própria cápsula posterior do ombro.
E aí, quando a cabeça do húmero ela é deslocada para a região posterior e superior, você tende a tirar a cabeça daquele centro de rotação, como eu expliquei para vocês, que era bem no meio da glenoide, para um centro de rotação um pouquinho mais posterior na glenoide. Isso faz com que a cabeça, que gerava aquele estresse na cápsula anterior aqui na posição de abdução de 90 graus de rotação externa, não seja mais capaz de manter o que a gente chama de efeito Kahn do ombro. Então, quando eu tenho a diminuição de rotação interna do ombro associada à retração das estruturas posteriores do ombro, existe a tendência de que a cabeça seja posteriorizada, por isso eu diminuo o efeito Kahn na cápsula anterior do ombro. E aí alguns pacientes podem desenvolver o que nós chamamos de instabilidade adquirida, ou seja, ele não tem uma instabilidade no ombro porque rompeu esses ligamentos, e sim porque como a cabeça do húmero foi deslocada para trás e para cima, você perde a estabilidade aqui na região anterior da cabeça, já que o efeito Kahn, que era essa distensão da cápsula gerada pela cabeça do húmero, não acontece mais aqui, porque a cabeça do húmero perdeu o seu contato com a região anterior da cápsula articular, com os ligamentos da região anterior do ombro. Automaticamente, esses ligamentos, como não tem mais contato com a cabeça, não tem mais capacidade de gerar estabilidade anterior na cabeça humeral. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e manda para todos que você conhece. E mais importante do que isso, eu vou demonstrar técnicas de ganho de mobilidade articular do ombro na semana da prática do ombro. Então eu vou discutir na semana da prática do ombro tudo que você pode aplicar no seu paciente que apresenta essas características para conseguir diminuir a dor dele ou até mesmo prevenir lesões em alguns casos. E eu vou fazer tudo isso ao vivo e com técnicas práticas em um paciente real, em um indivíduo real. Você vai observar como eu uso a minha mão e como eu realizo essas técnicas no meu dia a dia. E principalmente, eu prometo que eu vou entregar aí algumas estratégias que sejam totalmente aplicáveis na sua clínica com o seu paciente. A gente se vê lá, pessoal. Se você tem interesse, clica no link que está na minha bio e a gente se encontra lá no grupo. Um beijão, até mais!